Nós vamos ver agora sobre o método literário. Vamos ver também como Mateus apresenta Jesus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre a genealogia, que é o primeiro capítulo aí, né, do Evangelho de Mateus. E a gente também vai ver sobre termos repetidos e algumas passagens únicas. Vamos até voltar ali, ó. Estou voltando aqui no meu livro, na minha Bíblia, para deixar já no capítulo 1, tá? Primeira coisa, então, vamos lá. Método literário. Método literário vai falar qual é o argumento que o autor utilizou para escrever esse livro. Então, a gente já viu que o método literário é uma narrativa biográfica. O que é isso? O autor está narrando a biografia de alguém. Então, é uma narrativa biográfica com parábolas, que a gente vê que tem bastante parábolas, e com um trecho apocalíptico, porque o capítulo 24 e 25 são capítulos apocalípticos, são capítulos que vão mostrar a revelação futura. Então, qual que é o contexto? O método literário, narrativa, biográfico, com parábolas e também apocalíptico. Esse é o método literário do Evangelho de Mateus, tá? Como que Mateus apresenta Jesus? A gente já viu lá na introdução que Mateus apresenta Jesus como Messias, como um rei. Lembra lá na visão do profeta, a gente quando João também escreveu a visão dos 4 seres. Mateus apresenta Jesus como leão. Mateus apresenta Jesus como o rei, tá? E aí, ó, a gente tem alguns termos repetidos e algumas passagens únicas no Evangelho de Mateus, tá? Olha só um termo que ele usa muito, reino de Deus. Ele fala pelo menos 5 vezes sobre reino de Deus em seu livro. Reino dos céus. Ele fala mais ou menos 35 vezes sobre a palavra reino dos céus. Rei Jesus. Ele fala mais ou menos 13 vezes sobre Rei Jesus. Então a gente consegue, e o nome disso é observação, hein, gente? Observação é ver o que o texto diz. Eu disse que a gente ia usar muito método durante a nossa conversa sobre o texto. Então a gente vê quando o autor ele repete muito o termo, algum sinal ele quer trazer para gente. Então Mateus ele fala reino de Deus 5 vezes, reino dos céus 35 vezes, já deu 40 vezes. Depois ele fala Rei Jesus 13 vezes, então 53 vezes ele menciona essa palavra reino dos céus, Rei Jesus. Então ele apresenta Jesus como o rei. Ele é o Messias, o rei esperado. O rei que o povo de Deus esperava é Jesus. E Mateus o apresenta assim, tá? E a genealogia de Mateus, ela vai nos mostrar que Mateus quer provar para um judeu que Jesus é o Messias esperado, que Jesus é sim o rei dos judeus, o rei que os judeus esperavam é Jesus, e ele quer mostrar isso através da genealogia. E ele já começa assim, olha, genealogia, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá, ó. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí ele começa: Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e a seus irmãos. E aí ele segue falando: olha só, por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Porque Jesus, ele é da tribo de Judá mesmo. Ó. Ele é, ó, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá. Então, por isso Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Um judeu, quando leu essa genealogia, esse início do Evangelho de Mateus, ele começou assim, a primeira coisa que ele escreveu foi isso. Um judeu, quando leu isso, ele entendeu o que Mateus está querendo dizer. Por quê? Porque os judeus estavam esperando o Messias que viria. Eles estavam esperando Jesus. Eles estavam esperando esse libertador, esse resgatador. E esse libertador, ele tinha que ser da descendência de Abraão,
E ele tinha que ser da descendência de Davi. Então, Mateus está mostrando aqui, ó, que ele está cumprindo esse requisito, né? Jesus é da linhagem da promessa, da linhagem de Abraão. Jesus é da linhagem de Davi, da linhagem real. Jesus cumpre esse requisito. Então, Mateus já começa provando que Jesus, ele veio da linhagem de Abraão, ele veio da linhagem de Davi, ele cumpriu esse primeiro requisito. Primeira coisa que Mateus está falando aqui, quando ele começa. A gente não, às vezes não valoriza muito a genealogia, mas a genealogia, ela quer dizer muito. Aqui ela quer dizer muito para o judeu. A genealogia aqui está começando bem. Mateus começou bem. Ele quer provar que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Ele começou levantando uma tese, uma boa tese, que Jesus é o Filho de Deus através da genealogia. Então, ó, essa genealogia não é tão completa, não é completa e nem tão a mais bem preparada. Mas ela, ó, deixa claro que Jesus é o Messias prometido. Essa genealogia atrai um judeu. Os judeus sabiam que Jesus viria da descendência de Davi. E aí, ó, e sabiam também que ele viria da descendência de Abraão. Essa expressão é usada no Pentateuco, ó, livro da genealogia. É usada no Pentateuco. Se você vê lá em Gênesis 5:1, em Gênesis aparece umas 7 vezes isso. Livro da genealogia, por quê? Porque é mostrar o início, quer mostrar de onde vem. E aí a gente vê lá em Gênesis 5:1, já tem esse termo é usado em Gênesis 5:1. Vamos ver lá, ó. Gênesis 5:1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus o criou, o homem, à semelhança de Deus, o fez. O que aqui o autor está querendo mostrar? Ó? O que ele está querendo dizer? Início de alguma coisa. Quando Deus iniciou e criou o homem, foi escrito assim: esse é o livro da genealogia, para o início da criação do homem. E agora aqui, ó, ele está falando o seguinte: é isso que Mateus quis dizer, início de um reino, o reino do Messias. Esse é o início de um reino, o reino do Messias. Jesus é filho de Davi, Jesus é filho de Abraão. Mostra então a descendência real, mostra a descendência judaica. Então, se eu pergunto para você, por que a genealogia é importante, gente? Por que a genealogia é importante? Por vários motivos, mas para um judeu essa genealogia era atrativa, por quê? Mostra a descendência real, Davi, mostra a descendência judaica, Abraão. Então, por isso é importante. Agora, para curiosidade, tá? Eu queria que vocês pensassem nas mulheres mencionadas na genealogia, que eu acho formidável. Eu parei um dia para estudar com umas amigas sobre as mulheres mencionadas na genealogia e a gente ficou apaixonada. Apaixonada quando a gente estudou essas mulheres. Olha só, vai falar sobre Tamar. Se você depois tiver um tempinho e quiser estudar, ó, se você é mulher, quiser fazer um sermão sobre para mulheres, ó, vai falar sobre Tamar. Em Gênesis 38 fala sobre Tamar. E a genealogia menciona Tamar. Era uma estrangeira de moralidade duvidosa, ela forçou união com seu sogro e ela é mencionada na genealogia. Raabe, a gente conhece muito Raabe, né? Era uma prostituta estrangeira, tá lá em Josué 6. A gente tem uma história de fé, né? A história de Raabe. Ruth, tem um livro, né, de Ruth, né? A Moabita, né, mencionada. Betseba, mulher de Urias, segundo Samuel 11. O interessante aqui é que a Betseba não é mencionada pelo nome. Ela é mencionada como mulher de Urias. Parece que aqui a ênfase não é nela, mas a ênfase é em seu marido. E se a gente parar para estudar também a história desse homem aqui, Urias, que homem foi esse, né, gente? Então, por que eu estou falando isso? As mulheres, elas nem eram contadas, nem eram consideradas. Por que foi colocado o nome delas aqui? Algum motivo tem para ter sido mencionadas essas mulheres na genealogia. Então, vale a pena parar e vale a pena estudar sobre a vida dessas mulheres. Porque essas mulheres não eram nem contadas. Por que elas estão mencionadas na genealogia? Podia ter passado batido e escrito só o nome do homem aqui na genealogia, conforme se seguiu depois.
Mas não, essas mulheres foram mencionadas. E a quinta mulher é Maria, que é a mãe de Jesus. São essas mulheres que foram mencionadas que eu penso que vale a pena quando você quiser preparar um sermão, preparar um estudo, né, extra o curso bíblico, né, extra bibliologia, porque agora a gente tem um caminho a percorrer aí, eu não sei se você vai conseguir, mas estudar outra coisa, né? Mas se você quiser parar para estudar, eu penso que você vai ganhar muito em estudar sobre a vida dessas pessoas, porque elas foram mencionadas, porque a vida delas é importante, né? Então é muito legal. Um estudo que a gente fez, eu fiz com umas amigas sobre essas mulheres e foi muito legal a gente estudar sobre a vida delas. Bom, termos repetidos. Vamos pensar aqui, ó, nos termos repetidos nesse evangelho de Mateus. Por quê? Os termos repetidos mostram a relevância, né? Por que o autor está repetindo tanto isso, está escrevendo, né? Já ouviu falar sobre a teoria da repetição? Eu uso muito isso, a repetição, porque quando você quer frisar uma coisa, quando você quer que a pessoa grave essa coisa, você repete. A teoria da repetição com criança funciona muito, aliás. Quem não repete coisas com criança está perdendo, porque a criança aprende com a repetição. Então, a teoria da repetição é muito válida. E aí o autor, ele repete muito alguns termos, e porque com certeza ele quer que isso seja gravado na mente do ouvinte primitivo. Então, ele vai falar muito sobre bem-aventurados, é um termo muito repetido. Parábolas, tem 17 parábolas. Ele vai falar sobre geografia, sobre alguns lugares. Ele vai falar sobre cura, o que ele quer quando ele mostra as curas. Qual o objetivo de se mostrar Jesus curando, as curas de Jesus? O capítulo 23, que ele vai falar sobre juízo, né? E vai falar sobre os ais, então ele vai repetir bastante. Uma outra coisa que ele repete muito é para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele quer mostrar para o judeu que Jesus está fazendo coisas para se cumprir o que havia sido dito pelo profeta lá atrás. Então, ele está provando, querendo provar que Jesus é o Messias, que Jesus está também cumprindo a profecia. Então, ele repete bastante isso. Mateus é o que mais fala para que se cumprisse o que foi escrito, para que se cumprisse, porque um judeu conhece a Torá, conhecia o que tinha sido escrito. E um outro termo que ele usa também, repete bastante, que quer dizer a mesma coisa, no mesmo contexto, é ouviste o que foi dito. Aí ele fala, ouviste o que foi dito, e aí ele fala o que foi dito. Ele repete também, é a lei, o que já foi dito lá na lei, o que foi dito lá atrás. E aí Mateus repete. Grupos políticos e religiosos, né, fariseus, saduceus, isso também é muito repetido. As palavras que a gente viu, ó, sinagoga, sinédrio, templo, são palavras que o judeu é que conhece, né? Um grego não conhecia, um romano, que valor teria para um romano, né? Então, isso também vai mostrar o que esses termos? Mostra o destinatário, já é aqui, ó, um sinal, né? Um, um, uma prova interna, né? Uma menção de que estava realmente escrevendo para os judeus. Então, é mais ou menos isso: sinédrio, sinagoga e templo. E eu já falei aqui, para que se cumprisse, acontece mais ou menos umas 12 vezes no livro. E passagens únicas. Passagens únicas são passagens específicas que o autor pega porque ele quer utilizar um conteúdo para atrair o seu ouvinte primitivo, para atrair o judeu. Então aí ele usa passagens únicas. O que é isso? Passagens que só ele escreveu. A gente vai ver os 4 livros do Evangelho e a gente tem o que a gente chama de evangelhos sinópticos, que são os evangelhos semelhantes, só que até se você comparar com os evangelhos semelhantes, você vai ver que alguns deles têm as passagens únicas. Então, passagens únicas são passagens que só Mateus escreveu, Marcos não escreveu, Lucas não escreveu, João não escreveu. Só Mateus escreveu. E as passagens são essas, ó, capítulo 2, a visita dos magos, só Mateus escreveu sobre os magos. José, que quase deixou Maria, só Mateus escreveu. O final da oração do Pai Nosso, só Mateus escreveu aquele finalzinho. A cura de 2 cegos, só Mateus que escreve, ó. Sobre o divórcio. Os obreiros na vinha,
Parábola dos dois filhos, eu tenho aqui a referência, depois vou mandar para vocês por apostila, tá? Parábola das bodas, a parábola das virgens e dos talentos, Judas se enforcando, é Mateus que traz essa notícia para a gente sabe porque Mateus escreveu que Judas se enforcou. Corazim e Betsaida se comparando com Tiro e Sidom, olha só, duas cidades gentílicas e duas cidades judias. E aí ele está comparando essas duas cidades, essas quatro, né? E um escriba que promete seguir Jesus, ó, um escriba, né? Totalmente contexto dos judeus. Então só Mateus escreve essas passagens que a gente chama de passagens únicas no livro de Mateus.